Ir para o setor de tifesantemático? Mas, daquela vez, ainda tive muito mais sorte. Ao passar o quarto dia em repouso, constava que eu seria destacado para o turno da noite, o que para mim significava a morte certa. Inesperadamente, o médico-chefe precipitou-se para dentro do barracão e instou comigo para que me apresentasse voluntariamente para o serviço médico em outro setor, o setor do tifo exantemático. Contrariando os insistentes conselhos dos meus amigos e a diferença do comportamento calculista de quase todos os outros colegas de profissão não muito engajados, imediatamente resolvi me apresentar. Eu sabia que num comando de trabalho eu me acabaria dentro de pouquíssimo tempo. Já que iria morrer, então eu queria que minha morte tivesse sentido. Alguma espécie de ajuda a meus companheiros enfermos, na qualidade de médico, sem dúvida, me parecia ter mais sentido do que morrer como um trabalhador braçal, ineficiente que eu era. Isso foi para mim um cálculo muito simples e, de modo algum, um sacrifício heróico. Ocorre, porém, que o suboficial de saúde havia determinado em segredo que os dois médicos que se apresentassem voluntariamente para o campo de febre exantemática poderiam ficar em repouso até serem levados para lá. Com efeito, estávamos tão acabados que, não tomasse ele essa medida, o que teria à sua disposição não seriam alguns médicos, mas sim alguns cadáveres. Tudo isso me veio à memória quando me mostraram aquela foto de um campo de concentração. E passei a contar tudo isso até me entenderem. Também disse que nem era tão horrível o que se apresentava naquela foto e que eu poderia imaginar até muito bem que aquela gente não estava se sentindo tão infeliz naquele momento. Falamos no início da grande desvalorização que elimina, com poucas exceções, tudo aquilo que nada tem a ver diretamente com a preservação da vida própria, como daquelas que em seu íntimo lhe são próximas. A própria pessoa, entretanto, não escapa dessa desvalorização. Até ela é incluída no turbilhão espiritual que parece arrastar todos os valores para um abismo de ambiguidade. Sob a sugestão de um ambiente que há muito deixou de dar o menor valor à vida humana ou à dignidade das pessoas, mas que faz de pessoas objetos destituídos de vontade, peças de uma política de exterminação que é adiada apenas para a exploração dos últimos restos de capacidade física de trabalho, exposto a essa sugestão generalizada, o próprio eu só pode mesmo acabar desvalorizado também. A pessoa que estiver no campo de concentração e não resistir a essa sugestão com o impulso último do sentimento, sentimento de valor próprio, acaba perdendo a sensação de ser ainda um sujeito, ou sequer um ente espiritual dotado de liberdade interior e valor pessoal. Ela experimenta a si mesma somente como partícula de uma massa enorme e sua existência se reduz ao nível de existência num rebanho. Sem poder pensar, nem querer, as pessoas ali, ora são tocadas para cá, ora para lá, ora são ajuntadas, ora dispersas, como um rebanho de ovelhas. À tua direita e à tua esquerda, à frente, atrás, à espreita pequena, porém armada, requintada e sádica, a matilha que não para de tocar para frente ou para trás aos berros, pontapés e coronhadas. Sentíamo-nos feito ovelhas num rebanho que somente sabem, pensam e querem uma coisa: escapar aos ataques dos cães. Num momento de paz, poder comer um pouco. Como ovelhas que procuram temerosamente enfiar-se para o meio do rebanho amontoado, cada um de nós tentava postar-se no centro da fileira de 5 homens e, se possível, também no meio de todo o grupo, para assim ter as melhores chances de escapar aos golpes dos guardas que marchavam ao lado da coluna, à frente e também na retaguarda. Essa posição no meio apresentava ainda uma vantagem nada desprezível, ou seja, a da proteção contra o vento. Quando a pessoa que está no campo de concentração procura submergir completamente na massa, ela não está sendo apenas condicionada pela sugestão, mas trata-se ainda de uma tentativa de autopreservação em vários sentidos. Submergir em fileiras de 5 é algo que o prisioneiro cedo já mecanicamente faz. Conscientemente, no entanto, ele procura submergir na massa para fazer jus a um dos supremos mandamentos da autopreservação no campo.
não chamar a atenção da SS sobre si, nem no mais insignificante detalhe. Ânsia por solidão. Naturalmente, existem ocasiões em que é necessário e também possível distanciar-se da massa. É fato notório que a companhia ininterrupta de tantos parceiros de sofrimento a toda hora, em todos os atos triviais do cotidiano, cria muitas vezes uma ânsia irresistível de escapar dessa permanente comunhão compulsória, ao menos por algum tempo. A gente é tomado pelo desejo profundo de ficar sozinho consigo mesmo e com os próprios pensamentos, pela saudade de um lugar de recolhimento e solidão. Eu já me encontrava em outro campo na Baviera, num assim chamado campo de repouso, no qual pude então finalmente trabalhar como médico durante uma grande epidemia de tifo exantemático. Durante certo período tive ali a felicidade de poder retirar-me para tal almejada solidão, ao menos por alguns minutos. Atrás do galpão de enfermos, um barracão de chão batido, em que se amontoavam cerca de 50 companheiros com febre alta, delirantes, havia um cantinho sossegado, onde a cerca dupla de arame farpado que circundava o campo formava uma esquina. Ali tinham improvisado com algumas estacas e galhos uma espécie de barraca, na qual se jogava meia dúzia de cadáveres produzidos diariamente em nosso campo, que era considerado pequeno. Havia ali no chão uma abertura de acesso à canalização subterrânea, fechada com tampa de madeira. Nesta eu me sentava, sempre que me podiam dispensar por alguns minutos como médico do galpão. Aninhado ali, eu contemplava, por entre a vinheta obrigatória de arame farpado, os vastos campos verdejantes e floridos, as distantes colinas azuis da paisagem bávara. Ali eu sonhava os sonhos de minha saudade e ansiava meus pensamentos para bem longe, para o norte e nordeste, onde supunha pessoas amadas. Agora, porém, somente enxergava ali nuvens de perfil estranho e bizarro. Atirados a meu lado, os cadáveres cheios de piolho não chegavam a me perturbar. Arrancavam-me dos meus sonhos apenas os passos do vigia a patrulhar periodicamente a cerca de arame farpado, ou talvez um chamado do galpão a me mandar para a enfermaria central, a fim de receber medicamentos recém-chegados para minha estação de quarentena. 5 ou 10 comprimidos de um sucedâneo de aspirina ou cardiazol para tratar 50 pacientes durante vários dias. Ia buscá-los e fazia então a visitação, de companheiro a companheiro, sentindo-lhes o pulso e dando meio comprimido nos casos mais graves. Mas os casos extremos não recebiam medicação nenhuma. Ela ficava reservada para aqueles que ainda tinham chances de cura. Aos casos mais leves, eu nada podia dar, a não ser talvez uma palavra de apoio. Assim, eu me arrastava de um companheiro até outro, debilitado e desgastado fisicamente ao extremo, uma vez que eu mesmo havia pouco estivera gravemente enfermo de tifo exantemático. Em seguida, retirava-me novamente para um momento de solidão e me assentava mais uma vez sobre a tampa de madeira do hidrante subterrâneo. Essa, aliás, certa vez, salvou a vida de 3 companheiros. Pouco antes da libertação, houve transportes em massa, alegava-se que era para Dachau, dos quais 3 companheiros meus precavidamente quiseram se safar. Entraram por aquela abertura e ali se esconderam da guarda do campo que esquadrinhava todo o terreno. Naqueles minutos de ansiedade, eu mesmo, aparentando serenidade exterior, fiquei sentado sobre a tampa da abertura, diligentemente ignorando os guardas a procurar desconfiados. Parece que, num primeiro momento, tiveram suspeitas e queriam levantar a tampa. Mudaram, porém, de ideia e passaram por mim, sentado ali a olhar inocente e tranquilo, atirando pedrinhas na cerca, fingindo ares de quem não quer nada com nada. Um guarda que me viu daquele jeito hesitou por um segundo, mas se foi. Desarmado que foi em sua suspeita pelo quadro que se lhe apresentava, continuou então sua busca. Logo pude avisar aos 3 companheiros lá no fundo que já passara o maior dos perigos. Joguete do destino. Quem não vivenciou pessoalmente a situação reinante num campo de concentração não faz a menor ideia da radical insignificância a que se reduz o valor da vida do indivíduo ali internado. A pessoa, com isso, perde a sensibilidade e, no máximo, ainda se dava conta desse desprezo pela existência de indivíduos humanos
quando se organizavam transportes de enfermos. Os destinados para o transporte, aqueles corpos consumidos, eram simplesmente jogados em cima de carretas de 2 rodas, puxadas então pelos próprios prisioneiros, quilômetros a fio em plena nevasca. Se alguém já estava morto, tinha que ir junto assim mesmo. A lista tinha que bater. A lista é o principal. A pessoa somente importa na medida em que tem um número de prisioneiro representando literalmente apenas aquele número. Viva ou morta não vem ao caso. A vida do número é irrelevante. O que está por trás desse número que representa essa vida é menos importante ainda. O destino, a história, o nome de uma pessoa. Por exemplo, naquele transporte de doentes em que, na qualidade de médico, fui transferido de um campo bávaro para o outro, havia um jovem companheiro que teria de deixar para trás seu irmão, porque esse não estava na lista. Ficou pedinchando junto ao chefe do campo até que esse resolveu trocar um que estava na lista, mas queria cair fora do último instante pelo tão amado irmão. Mas a lista precisava ser cumprida. Nada mais fácil. O irmão simplesmente adotou o número do prisioneiro, nome, sobrenome do companheiro que ficaria em seu lugar e vice-versa. Pois, como já mencionamos, todos no campo de concentração há muito já não mais possuíam seus documentos. E cada um se dava por feliz quando podia considerar propriamente seu nada mais que este seu organismo ainda respirar, apesar de tudo. O resto, o que ainda pendia sobre a esquálida pele desses semi-esqueletos em farrapos, só interessava aos que ficavam para trás. Com olho clínico e em disfarçada curiosidade, eram vistoriados os muçulmanos, destacados para o transporte, a fim de verificar se seus sapatos e suas capas não estavam ainda em estado um pouco melhor que os próprios. Afinal de contas, o seu destino estava selado. Entretanto, para aqueles que podiam ficar e tinham relativas condições de trabalhar, valia tudo o que servisse para aumentar sua chance de sobrevivência. Sentimentais é que não eram. A perda da sensação de ainda ser um sujeito humano é ainda agravada pelo fato de a pessoa no campo experimentar-se a si mesma não só como um mero objeto do árbitro da guarda, mas também como um objeto e joguete do destino. Eu sempre fora da opinião e costumava dizer que apenas passados 5 ou 10 anos é que a pessoa saberia dizer para que foi útil determinado fato em sua vida. O campo de concentração ensinou-me algo diferente. Muitas vezes já ficamos sabendo 5 ou 10 minutos depois para que algo foi bom. Já em Auschwitz, estabeleci um princípio para mim mesmo, cuja validade se revelaria muito cedo e o qual, a seguir, foi também acolhido pela maioria dos meus companheiros. Quando me perguntavam alguma coisa, eu dava uma resposta verdadeira, de modo geral. Mas, sobre aquilo que não era um objeto da pergunta, eu me calava. Se alguém perguntava por minha profissão, eu lhe respondia médico, mas não fazia menção de ser especialista, a não ser que perguntassem por minha especialidade. Durante a primeira manhã em Auschwitz, um oficial da SS se fez presente na hora de entrarmos em forma para a chamada. Os companheiros com menos de 40 anos deviam postar-se de um lado, os acima de 40 do outro. Metalúrgicos, mecânicos de automóvel e etc., por seu turno, deviam entrar numa formação à parte. Em seguida, tivemos de baixar as calças para o exame de hérnia, sendo que dessa vez outros companheiros foram separados. Um grupo foi tocado para outro barracão, onde devia entrar em forma mais uma vez. Fui junto. Mais uma vez fomos selecionados e eu, por exemplo, depois de ter respondido as perguntas, profissão, idade, de forma rápida e enérgica, fui destacado para um pequeno grupo à parte. E também esse grupo foi tocado para outro barracão, onde logo fomos mais uma vez reagrupados. E assim por diante, até que afinal já me sentia muito decepcionado ao me ver lançado entre pessoas estranhas, todas elas estrangeiras, falando línguas que eu não conhecia. Nisso foi feita uma última seleção, sendo eu tocado com os escolhidos para um último barracão. Eis que me vejo com meus velhos companheiros, entre meus conterrâneos e colegas naquele barracão do qual saíra primeiro. E nem tinha percebido que entre mentes eu fora tocado para lá e para cá. Eu, entretanto, imaginei de quantos sinais possíveis eu escapara no espaço de poucos minutos. Ao se organizar o mencionado transporte de enfermos para um campo de repouso, incluíram o meu nome na lista. Estava precisando de alguns médicos.
mas ninguém acreditava que o transporte seguisse realmente para um campo de repouso. Afinal, ninguém mais era ingênuo. Aquele mesmo transporte já estivera previsto para algumas semanas antes, e já então ninguém acreditara que fosse para um campo de repouso, mas sim para a câmara de gás. Repentinamente foi dado um aviso. Quem quisesse poderia ser riscado da lista dos enfermos em repouso caso se apresentasse voluntariamente para trabalhar no muito temido turno da noite. 82 companheiros se apresentaram sem pestanejar. 15 minutos depois ouviu-se o anúncio: transporte cancelado. Aqueles 82, no entanto, não mais escaparam da lista do turno da noite. Para a maioria deles, o trabalho noturno significou a morte dentro dos próximos 14 dias.